Você está ouvindo Jornal da Manhã, edição Maceió. Você está... Olá, bom dia, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Jaqueline Leão, ela que é psicóloga. A gente vai falar um pouquinho sobre parentalidade, né, que vai além do papel social de ser pai e mãe. E vamos tratar também de outras temáticas no dia de hoje. Doutora Jaqueline Leão, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Um prazer estar aqui com vocês, Natália e João, mais uma vez. Muito feliz, bom dia a todos. Bom dia. Jaqueline, fala um pouquinho o que é parentalidade, para quem está nos ouvindo aqui nos 4 cantos do estado de Alagoas. Dê uma resumida para a nossa população entender o que é isso. Vamos entender o que é parentalidade, né? As pessoas, claro, relacionam as figuras do pai e da mãe, né? Parentalidade vai muito além daquele cuidado que a gente normalmente tem que ter, obviamente, de alimentar, de cuidar dos estudos e tudo mais. Quando a gente fala de parentalidade, nós estamos falando de um processo contínuo relacional, né, que envolve todos os cuidados que os principais cuidadores precisam ter para que a criança cresça de maneira saudável, psicologicamente, fisiologicamente. Então, isso inclui também atender às necessidades emocionais da criança, né? Mas a parentalidade, como eu falei, é um relacionamento. Então, não se trata só da criança ou do filho, do adolescente. Se trata também dos pais, ou seja, é essa relação que precisa ser equilibrada. Os pais atenderem às necessidades, né, dos filhos, mas os filhos entenderem que também os pais têm necessidades, né? Então, a base da parentalidade é o cuidado, naturalmente, e o entendimento de que o relacionamento precisa ser equilibrado. Outra, Jaqueline, ao longo dos anos, né, mudou-se muito essa relação familiar, podemos dizer assim, né? Por exemplo, há décadas atrás, o homem era o esteio da casa, ele ia trabalhar e simplesmente era aquele homem para pagar o colégio, o plano de saúde, fazer a feira, e toda a responsabilidade afetiva, emocional, era muito canalizada para a mulher. E existia uma sobrecarga ali emocional. Como é que você vê hoje os formatos familiares, esse formato de sociedade? Será que o homem moderno, ele já começa a entender essa questão dessa responsabilidade afetiva no mundo atual? João, eu acho que as mudanças foram muito grandes, muito rápidas, né? É claro que quando há uma mudança, a tendência é polarizar. Sai de um lado, de um polo para o outro, né? A minha geração teve uma parentalidade muito autoritária, né? A relação era uma relação muito autoritária, verdade, muito rígida, e isso naturalmente vem mudando, né? Eu acho que polarizou, né? Eu acho que em determinado momento os pais ficaram muito perdidos, né? Mas eu percebo hoje já um equilíbrio, sabe, João? Eu acho que as coisas, até porque as informações vão chegando, e isso é uma coisa fundamental, né? Tudo mudou. O homem também passou a ter uma consciência do papel dele enquanto pai, e ele quer assumir essa função, né? Eu acho que tem algumas coisas importantes. Uma das questões importantes, eu sempre falo, é o seguinte: quem apresenta o pai é a mãe, né? Então, a mãe também precisa permitir a esse pai assumir esse lugar, porque às vezes a mãe não permite, né? A mãe quer, mas não permite. Eu fico insegura de deixar a criança com ele, não sei se ele vai saber cuidar, né? Se vai dar conta, se né? vai dar conta, né? Então, a parentalidade, na verdade, diz respeito também a essa comunicação, a esse equilíbrio entre as necessidades das duas figuras. Claro, gente, a gente tem mãe solo, pai solo, nós temos hoje uma infinidade de modelos, familiares, né? e modelos familiares, né?
Mas o que precisa ser compreendido é que uma criança, para que ela realmente tenha a melhor possibilidade de crescer de maneira saudável, e quando eu falo isso, eu falo da criança poder exercitar o potencial que ela tem para a vida, né? Para a vida dela futura como adulto, é ela ter a disponibilidade desses cuidadores, né, para que essas necessidades sejam atendidas e que nessa relação ela entenda que ela é um indivíduo ativo e não passivo. Ela também precisa respeitar essa parentalidade, ela também precisa respeitar, ela precisa ter regras, ela precisa ter limite. Isso vai ser colocado pelos pais. E a maneira como isso vai ser colocado, o ambiente emocional onde essa criança vive, com certeza vai determinar o nível de qualidade da relação entre esses filhos e esses pais. Mas entendo que os homens hoje estão muito mais conscientes e as mães também. Quando a gente fala dessa questão da parentalidade, né, do verdadeiro significado, né? Sim. A senhora fala muito a questão do diálogo, né? E ter essa escuta ativa mesmo, sim, tanto o pai quanto a mãe, essa troca, né, tão importante, independente se é um casal, de fato, se eles são casados ou se cada um... Depende. A parentalidade... Se é um casal homoafetivo, não importa, ou se é solo... Exato, e aí quando a gente pensa em parentalidade, e isso é algo que é muito falado, principalmente nas redes sociais, a gente parte muito para a questão da educação positiva, por exemplo, né, que também tem muito a ver, sim, com esse conceito, né, sim, doutora? Mas aí, quando a gente passa... Qual é a dificuldade, assim, qual é o momento em que essa educação positiva, ela deixa de ser de fato positiva, que se constrói para ser, por exemplo, uma relação muito... de muita passividade dos pais, permissividade dos pais. Qual é aquele momento, assim, que a gente precisa estar em alerta, né? Nós que somos pais, que estamos ali educando um ser humano para o mundo, qual é aquele momento mais delicado? Como é que a gente pode identificar que está passando um pouco do ponto essa permissividade? Então, vamos lá. Olha, essa pergunta é tão importante, porque quando a gente fala de permissividade, nós estamos falando de falta de limite. E eu acho que hoje é um dos grandes desafios, né? A educação antigamente, não existia dúvida com relação ao limite, porque o limite era estabelecido pelos pais diante dos valores, do que eles acreditavam, e acabou. Era uma ordem. Por meio da imposição. Doutora Jaqueline, era a velha sandália havaiana na mão. Com certeza. Não era? A velha sandália havaiana na mão. E às vezes nem a sandália, bastava olhar. É verdade. Bastava olhar. Ups, ei. Nem pensar, né? Porque a coisa a resposta viria, né? A consequência viria. E as consequências precisam vir, mas não nesse sentido. Então eu acho que a permissividade está relacionada com o limite. E aí a gente precisa olhar para uma série de questões. A primeira questão é a seguinte: o limite é uma necessidade emocional. Quando a criança não é limitada, quando a criança não recebe um não, a criança aprende que primeiro, ela não aprende a lidar com a frustração. Imagina isso como uma consequência para a vida. Porque nós somos frustrados, naturalmente, inúmeras vezes. Imagina não saber lidar com isso. A segunda mensagem que é passada para a criança é que ela não precisa seguir as regras. Então, imagina a consequência disso na vida de um indivíduo. E a terceira mensagem é que essa criança está no comando, tá? Então, isso é muito grave. É uma linha muito tênue, né? Tênue. Entre ouvir e deixar com que a criança apenas fale, né? Exatamente. E aí, qual é o grande desafio? É dar limite com equilíbrio emocional. Ô, doutora Jaqueline, falar de outro assunto também que é muito, assim, é muito discutido, essa questão de parentalidade também, mas como se relacionar, por exemplo, uma mãe tóxica, um pai tóxico, um avô tóxico, um irmão tóxico. Existe essa relação, mas eita, eu vou me afastar, eu não vou ter convívio. Isso é verdade. A gente tem muita coisa na internet, muita coisa no Instagram, muita gente falando, e muitas vezes pessoas que não têm autoridade técnica para falar sobre assuntos tão sensíveis e de tamanha responsabilidade. Qual o seu olhar perante essa questão? Quando a gente fala de uma família tóxica, né, em que os pais, os componentes adultos são pessoas tóxicas, e vamos explicar o que são pessoas tóxicas, né?
são pessoas emocionalmente tóxicas, são pessoas abusivas, são pessoas perversas, são pessoas negligentes. Quando a gente fala de toxicidade na família, a gente está falando basicamente disso, né? Isso é uma questão gravíssima, porque isso é preditor de transtornos mentais nas crianças, né? É claro que uma criança, ela não tem nem maturidade, nem emocional, nem cognitiva para lidar com isso. Mas ao longo da vida, né, essa pessoa vai ganhando, na verdade, consciência e... despertar. Claro, um despertar, informações e tudo mais. Então, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, psicoterápico na clínica, que nós recebemos uma pessoa que é filha, né, ou filho de uma mãe ou de um pai tóxico, e aí, gente, tudo é muito individualizado, as histórias são muito diferentes e os níveis de toxicidade também são muito diferentes, né? O objetivo é que essa pessoa desenvolva, tenha consciência, compreenda, entenda que a toxicidade é produto de doença mental, transtornos mentais, né? Ninguém quer ser uma pessoa tóxica, nasce querendo ser uma pessoa tóxica, todo mundo tem as suas histórias e os seus problemas. O objetivo é amadurecer essa pessoa psicologicamente para que ela possa lidar com essas situações. Com relação ao afastamento, João, eu quero lhe dizer uma coisa. Existem níveis de toxicidade que exigem um afastamento. Mas que tipo de afastamento? Esse afastamento, João, ele é dado na dimensão da toxicidade. Então, assim, bom, eu posso ficar ali perto, junto, durante algum tempo, sem que isso me afete emocionalmente de maneira muito negativa. Eu vou visitar meus pais, eu sei que eu posso passar uma tarde com eles e tudo bem. Ou não dá para passar uma tarde, eu vou, almoço, termino o almoço e vou embora. Agora, tem níveis de toxicidade, infelizmente, claro que não é o mais comum, em que o afastamento, às vezes, ele é necessário de maneira total. Isso parte de um amadurecimento pessoal, de um convívio, de experiências para saber medir. Exatamente. E isso não significa abandonar pai e mãe. O afastamento não significa abandono, ok? Mesmo que o afastamento seja total. Né? Eu atendi um caso em que realmente era necessário um afastamento total, mas um afastamento trabalhado durante um processo psicoterápico e com a continuidade da assistência, né, a esse parente, uma assistência médica, uma assistência financeira que era necessário na época, né, um acompanhamento, né, que era feito através dos cuidadores, das pessoas que estavam ali em volta dessa pessoa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente lê, porque tudo precisa ser circunstancializado, e quando a gente fala de um afastamento total, a gente está falando de uma coisa muito grave. É necessário que a relação seja num nível de toxicidade que seja impossível estar próximo. De uma maneira geral, isso é trabalhado e contornado. Natália Barros. Doutora, vamos lá. Eu quero aproveitar aqui, João, a oportunidade. Da última vez que a senhora esteve aqui, nós conversamos sobre um evento, né, do qual a senhora organiza, que é o Talks, né? E aí estamos chegando em mais uma edição, né? Eu queria abrir aqui um pouquinho, João, para a gente falar sobre isso, porque tão importante esse assunto relacionado à saúde mental, de uma maneira geral, né? Para além dessa questão da parentalidade que a gente está falando, que também é tão importante, queria que a senhora falasse um pouquinho desse evento também, para as pessoas entenderem a importância de se falar sobre isso, falar sobre um pouco do público-alvo. Isso tem tudo a ver com parentalidade, porque o pilar da parentalidade consciente e saudável é a saúde mental dos pais. Esse é o pilar, né? Na verdade, o TOC faz parte de um projeto de prevenção de saúde mental do INSERE, né? O que é esse projeto? O que ele inclui? Ele inclui ações voluntárias, e essas ações voluntárias são feitas nas escolas com o objetivo justamente de levar informações para os pais. É direcionado para levar as informações para que os pais possam lidar com os desafios, isso que a gente estava conversando aqui, da parentalidade, porque nós entendemos que a prevenção da saúde mental, obviamente, tem que começar pela criança. É ali que começa a prevenção.
E para que a gente possa fazer isso, esses pais precisam ser orientados. Então, parte desse projeto é a orientação de pais nas escolas. Parte desse projeto também é o atendimento de mães e crianças em instituições sem fins lucrativos, para que a gente possa fazer o mesmo trabalho. Esse ano nós fizemos uma ação na Casa Tuca, tá? Com as mães e com as crianças. A Casa Tuca é uma instituição que não tem fins financeiros, que atende a 700 famílias no Vergel. Um trabalho espetacular. Então fizemos isso, faz parte do projeto, e o TOC faz parte do projeto de prevenção de saúde mental. O que é o TOC? É um evento que nós fazemos aqui em Maceió, é um evento para tanto a população psi como para todas as pessoas comuns, porque não é um evento acadêmico. É um evento onde esse ano nós estamos trazendo 11 palestrantes, e esses palestrantes não vão fazer palestras acadêmicas, nós vamos falar dos desafios da vida, dos desafios dos relacionamentos, vamos falar de ansiedade. Estamos trazendo o Alexandre Coimbra, que é uma pessoa incrível, ele vem fazer uma palestra sobre parentalidade, mas não é só isso, o TOC é uma experiência de tudo que nós precisamos para ter saúde mental. É uma experiência de vínculo, é uma experiência de troca, é uma experiência de ganho de informação, é uma experiência de autoconhecimento, é uma experiência de também incluímos, porque entendemos que a arte nunca está separada da saúde mental. Esse ano nós estamos comemorando aí 120 anos do nascimento da Anísia da Silveira, né? Então o TOC vai contar com uma exposição fotográfica a respeito de um trabalho que eu fiz aqui no Portugal Ramalho há 25 anos atrás, está sendo reeditado, e esse trabalho que eu fiz no Portugal Ramalho foi todo baseado no trabalho da Anísia da Silveira, né? Com arte. Então isso vai ser reeditado, vai ser uma homenagem a essa alagoana incrível que precisa ser celebrada por todos nós. Além disso, nós teremos a exposição dos quadros das crianças que nós trabalhamos na Casa Tuca, né, que foi uma experiência das crianças expressarem as suas emoções. Inclusive, alguns quadros se transformaram em lenços que nós vamos dar para os participantes. E essas crianças vão assistir a exposição, vão ter o prazer de ver a obra exposta, né? Esse é um trabalho de autoestima com essas crianças também. E teremos uma artista alagoana, Ana Lu Nogueira, que vai preparar uma tela imensa de 4,40 metros por 1,20 m. Ela vai fazer uma base e ela vai estar lá no TOC. Todos os participantes vão participar da construção dessa obra coletiva, e essa obra naturalmente voltada para a expressão das emoções. Então o TOC é um conjunto é uma constelação de possibilidades da gente se trabalhar, se conhecer, e no último dia teremos uma coisa maravilhosa que vai ser uma celebração num beach club aqui em Maceió. Vamos fazer um happy hour, que aí é o momento do lazer, porque saúde mental inclui lazer também, né? Jaqueline, convida a população alagoana, diz o dia, a hora, como faz para se inscrever, faz esse convite a toda a população alagoana para participar desse super evento. Então, vamos lá, gente. O TOC vai acontecer do dia 28 ao dia 30 de agosto, vai ser um final de semana. O TOC vai acontecer em Jaraguá, meu Deus, como é o nome? Centro de Tecnologia de Inovação. Não, meu querido, vai ser... Alguém me lembra, depois eu lembro. Centro de Convenções? Não vai ser no Centro de Convenções. Vai ser num lugar onde sempre tem casamentos. Depois a gente vai dizer aqui. A gente coloca. Aqui, Jaqueline. Depois eu vou dizer. Falhou aqui. Mas é um lugar lindo, é uma daqueles lugares antigos, daquelas, enfim... Que acabou sendo transformados em bares. E sim, na rua principal de Jaraguá ali. A rua principal de Jaraguá. E o TOC, quem quiser participar, e eu convido vocês, gente, a terem um momento, uma experiência realmente diferenciada de autoconhecimento, de conexão. Vocês podem entrar em contato no insere.psi. Exatamente, gente. Espaço Armazém. Como é que eu esqueço o nome? Nosso Robson Florentino aqui nos auxiliando. Muito bem, Robson. Não, só o local, porque nós só fazemos o TOC em locais históricos da cidade, porque nós também divulgamos a arte alagoana, a história alagoana, tudo isso faz parte, né? Então, agosto no Espaço Armazém, entre os dias 28 e 30, vocês podem entrar em contato no insere.psi e Jaque Nobre Leão. A gente passa todas as informações.
vai ser um momento incrível. E tem uma coisa maravilhosa acontecendo, gente. Ano passado já teve e esse ano mais uma vez. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas de outros estados que estão vindo para o Talk. Coisa boa. E eu fico muito feliz. Agora a gente quer o nosso povo, né? Com certeza. Também tendo a oportunidade de entrar em contato com tudo isso. Mais uma vez, obrigado à participação da doutora Jaqueline Leão, ela que é psicóloga, e está feito convite para toda a população alagoana participar desse super evento, né? E foi bacana, né, discutir esse tema, né? Parentalidade, né, que tem um universo. Fomos convidar a doutora Jaqueline Leão para estar aqui em outras oportunidades, falando dessas e de outras temáticas tão relevantes para a nossa sociedade como um todo. Quero agradecer aqui a presença da minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Bitoca, sempre na técnica, o nosso querido Robson Florentino aqui nas redes sociais, junto com a Maria Regina Leão, o Mailson Franklin, junto com o Geraldo Salgueiro, sempre nas ruas da capital alagoana. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Segundou, meu povo. Obrigada por hoje. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.